Oi, meu nome é Lia e eu tenho beta baixo. Seu beta deu baixo e você tá com medo da sua gestação não evoluir? Calma, vem comigo que eu vou te contar as minhas experiências com beta baixo. Eu sou a Lia Sue, sou a mãe do Caleb de 4 anos, tive um aborto em dezembro de 2022 e agora estou no terceiro trimestre da minha terceira gestação. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, tô acrescentando essa experiência aqui, tá bom? Na minha primeira gestação, que foi a gestação do Caleb, meu primeiro beta deu 24,9 e evoluiu, gente, deu tudo certo. Esse beta eu fiz antes do atraso menstrual, tá? Um pouquinho antes, acho que um ou 2 dias antes, eu não lembro agora o tempo exato, porque isso foi lá em 2019. Depois eu repeti o exame, mais do que dobrou e deu tudo certo, a gestação evoluiu sem nenhuma intercorrência. Que foi, filhinha? E aqui, gente, olha o resultado. Olha como tá grande, meu menino. Lindão. Já na minha segunda gestação, que foi a gestação do aborto, com 6 semanas de gestação, mais ou menos, lembrando que começa a contar a partir da data da última menstruação, do primeiro dia da última menstruação, o meu beta deu 59 e eu nem fiquei preocupada, porque meu primeiro beta tinha dado baixo também, pra mim que tava tudo certo. Depois de 3 dias eu repeti o beta e já caiu para 33. E aí eu já sabia que estava tendo o aborto, porque logo nesse dia que saiu o resultado do beta, eu comecei a ter o sangramento, que já foi o sangramento do aborto. Agora eu vou contar a minha experiência com a terceira gestação, que é a atual. Nessa, como é mais recente, eu tenho mais detalhes. No dia 29 de agosto, a minha menstruação não veio, né? Então eu decidi fazer um teste de gravidez que deu negativo. Aí no dia seguinte eu decidi repetir o teste com a primeira urina da manhã e deu um resultado super duvidoso ali. Era um teste que eu só conseguia ver que tinha uma segunda tirinha se eu fosse no sol e mesmo assim eu fiquei na dúvida se era uma mancha ou não. Realmente não dava pra ver, gente. Qualquer um ia achar que eu tava louca. E aí, no dia seguinte, 31 de agosto, eu repeti meu teste com a canetinha rosa, pra não ter dúvida, porque a canetinha azul da Clear Blue dá bastante resultado meio duvidoso, assim, pode dar mancha no teste. Então, eu falei, não, vou fazer com a canetinha rosa. Segurei por bastante tempo a urina e apareceu a segunda linha bem levinho, gente, muito levinho, indicava que a minha gestação estava realmente bem no comecinho, o meu beta ainda estava baixinho. No dia 4 de setembro, que seria o 6º dia do meu atraso menstrual, eu decidi ir lá fazer o beta. Então eu estava começando a 5ª semana de gestação, se fosse contar pela data da última menstruação, que é a data da DUM. Esse primeiro beta deu 165, 165,5. Foi o primeiro beta mais alto de todas as minhas gestações. Mesmo assim, vai ter gente falando que é um beta baixo, por eu já estar com 6 dias de atraso e tudo. Mas eu fiquei super feliz porque foi realmente o beta mais alto que eu já tive. Dia 6 de setembro, 2 dias depois, eu repeti o beta e o resultado já foi 473,9. Gente, muito bom. O legal é você repetir o beta 3 dias depois, sabe por quê? Nem toda mulher dobra com 2 dias, tem gente que demora um pouquinho mais, geralmente uns 3 dias aí. Dia 11 de setembro, 5 dias depois, esse beta já pulou lá para 3.580. Então tava tudo ótimo, tudo evoluindo super bem nessa gestação. Isso foi no mesmo dia que eu tinha acabado de começar a minha 6ª semana de gestação, contando pela data da DUM. Então, gente, o que eu quero dizer é cuidado para comparar beta, né? O nosso corpo é diferente um do outro. Tem mulher que tem o beta mais baixo mesmo, e o meu eu já percebi que ele é mais baixo no geral. E tem a questão de que eu também tive a ovulação tardia, tá? Eu tenho uma amiga que tá grávida agora do mesmo tempo que eu, a gente tem só 2 dias de diferença. E aí, gente, nesse último beta que eu fiz, que eu estava na 6ª semana e deu 3.580, ela na mesma semana estava com 13.000 beta. Significa que ela teve gêmeos? Não, não significa, tá? Ela tem só um também, outro menino igual eu. E é normal. A minha médica explicou que a única diferença é que provavelmente ela estava passando mais mal do que eu e não tinha nenhum problema, assim, na minha gestação, nem na dela. Então, assim, é normal. Então, gente,
cuidado para comparar primeiro beta, isso não se compara. O que você tem que analisar, o mais importante é ver a evolução de um para o outro, tá bom? Então, faz o primeiro beta, espera 2 a 3 dias e repete e vê essa evolução. Se não estiver evoluindo legal, se o beta cair, aí sim é um sintoma que você deve se preocupar e ir no seu médico ver o que você pode fazer, tá bom? Gente, outra coisa que eu gosto de falar aqui, já falei em outro vídeo, o beta não é uma boa maneira de você calcular a sua idade gestacional. Olha só, igual eu disse da minha amiga, na 6ª semana, olha a discrepância de um beta para o outro, tá? Então, não é um jeito legal, é muito variado, isso não conta, tá? Jeito de calcular a idade gestacional vai ser pela data da última menstruação, que é a DUM, ou pelo primeiro ultrassom ou segundo ultrassom, aquele feito antes de 10 semanas, de 7 a 10 semanas é o melhor ultrassom para calcular a sua idade gestacional, tá bom? Bom, tirando o beta, né, a evolução do beta, o que você precisa fazer para ver como está a sua gestação também é ultrassom. Mas a recomendação é que você faça ultrassom depois das 7 semanas. Vai ter médico que vai pedir antes? Vai. Mas o risco de você não ver nada ali, não ver coraçãozinho batendo, não ver nada mesmo, é grande antes das 7 semanas. E você pode acabar ficando preocupada. Minha médica mesmo pediu para eu não realizar esse exame antes dessa semana, para eu não ficar desesperada. E aí eu esperei, no fim eu tive uma ovulação tardia, acabou que eu achava que estava com 7 semanas. E aí eu descobri que eu estava com 5 semanas e 6 dias só. E mesmo assim eu consegui ouvir o coração, né? Tem gente que consegue, mas o médico explicou que não era o normal, que geralmente nessa idade gestacional ainda não dava para ouvir. Gente, outra experiência que eu vou acrescentar é de uma pessoa aqui dos comentários, a Cleo. Ela veio me contar que o beta dela deu 690 um dia antes do atraso. E vocês acreditam que a enfermeira virou para ela e achou que o beta estava baixo e falou que provavelmente a gestação dela não ia evoluir? Gente, eu achei tão absurdo, um dia antes do atraso. Deu esse beta, ela não fez nenhum comparativo para ver a evolução. E a enfermeira veio falar uma coisa dessa. Então, assim, muito cuidado com os profissionais que te acompanham, tá? Porque tem gente que não devia estar ali na profissão, porque não se atualiza, não estuda e fica falando uma abobrinha dessa. E depois ela veio contar que estava evoluindo e estava indo super bem. Não tem mais notícia dela aqui, mas o beta dela chegou a evoluir sim. Então, não tinha cabimento o que a enfermeira falou pra ela, tá? Mas enfim, Cleo, se um dia você assistir esse vídeo, me conta aí como é que vocês estão, tá bom? Gente, então é isso. Deixa o like aqui no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal que eu vou falar muito mais sobre gestação. Vou falar mais da minha 3ª gestação agora. Eu tô atrasada pra postar os vídeos, mas eu vou falar mais, tá bom? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.